Voltamos aqui para os estúdios da ITV Brasil com o programa Mais Saúde, falando hoje sobre o diabetes, já que no dia 14 de novembro é celebrado o Dia Mundial dessa doença, contra essa doença. Doutor, mais perguntas aqui para o senhor. Vamos ver, a próxima pergunta é da Rosana, do Jardim México. Ela quer saber se a pessoa que tem tendência ao diabetes, se tem como controlar a doença sem que apareçam os sintomas. Bem, Rosana, hoje está muito mais fácil você detectar a tendência, né, pelos exames que se faz hoje, né, do dedinho. Então, a tendência ela pode ser evitada com o quê? Controle do peso, atividade física, uma dieta mais saudável, né, sempre preferindo verdura, legume, fruta, diminuindo o sal, a gordura e o açúcar da dieta. Quer dizer, uma dieta saudável, atividade física, o controle do peso, você não vai apresentar sintoma nenhum, você não vai evoluir com diabetes, né? Então você tem essa é a forma de estar evitando a doença e não apresentar sintomas. Hoje assim, a maioria é assintomático, né? E essa dica vale para tudo, né? Não somente para prevenir o diabetes. Diabetes, hipertensão, colesterol, excesso de peso. Vamos para uma próxima pergunta. Vou fazer duas aqui. É da Andréia, do Pedro Costa, e da Patrícia, do Jardim Santa Filomena. A Andréia quer saber se o diabetes pode fazer a pessoa emagrecer, e a Patrícia, por que algumas pessoas engordam e outras emagrecem com diabetes. Bem, Patrícia e Andréia, o negócio é o seguinte, depende da deficiência de insulina que a pessoa apresenta. Então, por exemplo, se eu tenho uma baixa taxa de insulina, se eu não tenho açúcar para queimar, eu vou queimar gordura, aí eu emagreço. Então, esse paciente geralmente vai ter que tomar insulina, porque ele tem muito pouca insulina. Então, o organismo, para continuar sobrevivendo, ele vai queimar a gordura, aí eu emagreço. O diabetes obeso é aquela pessoa que se tornou diabética há pouco tempo, que tem ainda uma taxa de insulina mais deficiente, né, não consegue queimar toda o açúcar que a pessoa ingere através de carboidrato, né? E aí ela não tem sintoma ainda, ela tem um pouco de insulina, mas ela desenvolveu diabetes por conta de ser obesa, não fazer exercício, quer dizer, essa seria basicamente a diferença. Depende de pessoa para pessoa. Pessoa para pessoa. Não existe uma regra. E depende dessa quantidade de insulina. Quer dizer, a pessoa que emagrece muito com diabetes, geralmente ela tem pouca insulina. Então ela vai precisar tomar insulina injetável, na maioria das vezes. Tem mais uma pergunta aqui, da Nair, do bairro Jardim México. Hoje todos os cantos da cidade ligando pra gente, muito legal. Qual é a diferença entre a glicemia e o colesterol? É a Nair que perguntou. Bem, Nair, são duas formas diferentes. A glicemia é o açúcar que você tem no sangue. Geralmente é a forma mais rápida de se obter energia. Então, quando você dá uma corrida rápida, você vai queimar mais o açúcar. O colesterol é uma gordura sanguínea. Então, um é o açúcar, que nem você tem na sua casa, açúcar e a gordura. A diferença é essa. Então, você pega lá a gordura de carne, você vê, aquilo ali tem colesterol. Você pega o açúcar, aquilo ali é a glicemia. Então, um é a taxa de açúcar e o outro é a taxa de colesterol. Os dois juntos, geralmente, diabetes e colesterol alto, aumentam as complicações cardíacas. Ok. Agora é a Larissa, lá do bairro Pedro Costa, que faz a pergunta. Ela diz o seguinte, conheço uma criança de 5 anos que tem diabetes. É normal a criança desenvolver essa doença? Bem, Larissa, esse é fácil de guardar, que é o nome da minha filha. Bem, Larissa, é o seguinte, existe o diabetes tipo 1, não é a maioria dos diabéticos. Então, isso aí compõe menos de 5% do total dos diabéticos. Mas ela pode desenvolver por um defeito genético. Então, ela já nasce com um defeito no pâncreas, ou com uma insulina de qualidade ruim, e ela fica diabética. Geralmente, esse tipo de diabetes vai depender de insulina desde cedo. Ele pode se manifestar, mas é a grande minoria dos diabéticos. Mas pode evoluir, até recém-nascido pode nascer diabético, por conta disso aí. A Suzana, do Jardim Esplanada, quer saber quais são os sintomas da hipoglicemia e por que ela aparece. Bem, Suzana, a hipoglicemia, geralmente, ela se dá pelo tratamento do diabetes. Então, a pessoa que está tratando o diabetes, não se alimenta direito naquele dia, principalmente as pessoas que tomam insulina, não se alimentam adequadamente, ou tomam insulina acima do que ela precisa, ela pode ter uma queda da glicemia e pode até entrar em coma por hipoglicemia. Mas os sintomas principais é aquela sensação de fome, ela tem uma sudorese, ela quer suor, ela começa a suar, fica fria, pálida, e tem aquela sensação de fome e vira até desmaiar. Mas essa complicação é mais comum
naquelas pessoas que tratam diabetes, porque geralmente elas tomam remédio para baixar o açúcar ou tomam insulina. Se elas não se alimentarem adequadamente, ou não estão tomando esse remédio regularmente, porque não vai na consulta, às vezes toma por conta própria e tudo, elas podem desenvolver hipoglicemia, porque se é que nem entrou na reserva, vai entrar em hipoglicemia. Doutor, quais são os tratamentos que a cidade de Itatiba oferece para os pacientes que têm essa doença? Bem, a Secretaria de Saúde hoje oferece todos os recursos para o tratamento, desde os comprimidos até a insulina. E as nossas insulinas são as insulinas padronizadas cientificamente, quer dizer, são aquelas que se provaram mais eficazes e de melhor acesso à população. Então, nós oferecemos aquilo que é cientificamente comprovado como eficaz, né, para o tratamento de diabetes. Logicamente, o tratamento de diabetes depende também de uma atividade física, de uma dieta. Não dá para confiar só na medicação, né, porque tem muita gente que não faz o dever de casa. Então, em termos de o tratamento, ele é oferecido integralmente pela Secretaria de Saúde. Ok. Dá tempo de fazer mais uma pergunta nesse bloco ou fica para o próximo, pessoal da ilha? Dá tempo. A gente vai ter as comemorações, né? Nós teremos as comemorações do Dia Mundial do Diabetes aqui na cidade. É nesta semana? Nessa semana, começa hoje. Como vai ser? E vai até o dia 12. Bem, tem atividades em todas as UBSs, todos os PSFs. Então é só a população procurar a sua unidade básica de saúde, o seu posto de saúde da família, que ali vai ter as atividades. E essas atividades não vão se restringir às unidades. Também vai ter em supermercado, igreja, quer dizer, local de acesso da população. Para facilitar essa campanha que eu quero ressaltar aqui, que é uma campanha de detecção. Então, você que já sabe que é diabético, você não vai adiantar. Você já sabe que é diabético, já está tratando, ou se não está tratando, faça o favor de tratar. Mas o objetivo da campanha é uma busca ativa de casos novos. Né? Nós estamos com esse objetivo, detectar os casos novos, que como a Márcia falou, tem mais de 50% hoje e não sabem. Então o objetivo da campanha é detectar os casos novos. Aqueles que já sabem que estão diabéticos, por favor, procure o seu médico, marque as consultas, mas já sabe que são, não vão gastar fita de quem não sabe ainda. Sim. Né? Claro que a gente não quer assustar ninguém, mas esse dado de que a cada 10 segundos 2 pessoas desenvolvem diabetes é assustador mesmo. Então, se você está nos assistindo, tenha realmente uma preocupação, vá até uma unidade de saúde, faça o teste, que é muito simples, o pessoal tem medo de fazer o teste, né? Eu quero destacar também a participação da USF, da Unidade de São Francisco, que vai estar nessa campanha no dia 11, quinta-feira, das 8 às 10 horas e das 19 às 21, oferecendo o seu espaço também para a detecção de casos novos. E só uma picadinha. É uma bem picadinha, é uma picadinha. Tem gente que tira a sobrancelha, faz a barba, né? Às vezes a gente se corta aí e não serve para nada isso. Né? E a furadinha do diabetes é tão rápida. É muito simples. Tá certo. Bem, a gente vai para mais um intervalo, rapidinho, e voltamos daqui a pouco para fazer o sorteio dos brindes aqui do Mais Saúde. Não sai daí não, a gente volta já.